Spencer! Que Boa coisa noite, Adriana. boa ter você aqui nessa live maravilhosa. Eu estou perguntando às pessoas se as pessoas estão nos escutando, se para dar um ok para a gente, se o som tá bom. E começar a falar, quem está entrando agora, a gente hoje está falando sobre o Cavaleiro Preso na Armadura, que é um livro do Robert Fisher, né? Onde ele fala, ele conta a história de um cavaleiro que, através de uma fábula, que percorre o seu caminho na tentativa de retirar as suas armaduras. E aí eu já quero pedir para você se apresentar e depois da sua apresentação eu já quero começar a lançar uma pergunta para você e para os nossos internautas, Spencer. Se apresenta para a gente. Bom, Adriana, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, honroso, de dividir com você esse espaço, que eu acho muito importante inserir a literatura no campo do conhecimento, principalmente nos tempos atuais, né? Eu acho que a gente faz aí um caminho de desvio quanto ao foco em relação à pandemia, sempre como um alvo de temas, né, nas lives, e também agradecer a presença dos internautas. Bom, eu sou psicólogo e professor da Universidade de Pernambuco. E um querido, né? Que sabe que mora no nosso coração. Além de tudo, é Ah, um querido. Spencer, eu queria começar. Eu quero lançar essa pergunta para as pessoas que estão nos escutando, né? Lembrando que O Cavaleiro Preso na Armadura é um livro que conta uma fábula do Robert Fisher, onde ele traz a história do cavaleiro que percorre a sua caminhada na tentativa de retirar suas armaduras. E eu queria perguntar para as pessoas, e que eu gostaria que você começasse a responder essa pergunta que eu vou fazer para os nossos internautas. Será, Spencer, que todos nós não estamos, de alguma forma, tendo que olhar, mexer, retirar as nossas couraças, as nossas armaduras? muito bem, Adriana. Eu, quando tive a oportunidade de ler o livro, sob sua recomendação, um dos pontos que me chamou mais atenção é que o livro é uma metáfora da vida de cada um de nós. Às vezes, com maior acentuação da armadura em nível de aderência absoluta em algumas fases da vida. Às vezes, tem pessoas que passam a vida inteira nem se dando conta de que tem armaduras. E tem aquelas que conseguem fazer o despertamento, que têm as armaduras e percorrem o caminho da verdade para poder tentar diminuir a aderência ou, quem sabe, desconstruir, derreter essa armadura conforme o livro prescreve. Eu achei fantástico, porque em alguns diálogos, por exemplo, quando ele encontra o Mago Merlin, né? Porque, na verdade, a esposa dele, o filho, a Juliette e o Christopher, condicionou ele, né? Ou você tira essa armadura, porque, na verdade, o cavaleiro, ele já não tinha, a família já não reconhecia mais as feições dele. E aí ela coloca uma condição de ela só permaneceria na família se ele realmente tirasse essa armadura. E eu acredito, Spencer, não sei se você concorda, que foi ali que ele começou uma reflexão e achou que não valeria a pena perder a Juliette, não valeria a pena perder o Christopher, e tentou tirar a armadura, só que a armadura não saía mais. Quantos de nós É, estamos dessa forma, encouraçados, a ponto de não tirarmos mais essas armaduras, Spencer? muito bem, Adriana. Uma das coisas assim, que me chamou muita atenção no início da leitura, além, lógico, do condicionamento que a Juliet e o Christopher fizeram, né, como esposa e filho, que não mais o reconhecia, eu acho que ali ele se dá conta inicialmente que estava perdendo parte essencial da sua vida, é justamente o marcador das aparências. Eu acho que uma das grandes armaduras da contemporaneidade são as aparências. Isso tem uma relação muito com o nosso reflexo narcísico. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Narciso não se ama, se odeia. Ele ama a imagem que ele faz dele. Então, eu acho que o cavaleiro projetou pela armadura uma imagem, conforme está prescrito no livro, que ele queria provar que era gentil, corajoso e amoroso com as pessoas. Então, as aparências se tornam justamente hoje um dos grandes conflitos, inclusive no próprio processo, não temos como não falar disso, do confinamento, onde as pessoas se veem nesse instante no confronto com suas armaduras e em contato maior com suas próprias essências.
Então, a aparência, ou as aparências, seria um primeiro ponto interessante. Tem uma pergunta do Hamlet para o seu amigo Horácio, na famosa obra de Shakespeare, quando ele faz a seguinte questão: que será de mim quando todos aqueles que espero que eu seja, ou aqueles que desejam que eu seja alguma coisa, desaparecerem? Então, é como que, não tendo esse olhar do outro projetado sobre mim, que me obriga a compor um papel, que eu passe, digamos, a confundir a minha apresentação social, profissional, meus títulos, ou meu status quo, com aquilo que realmente eu sou em si. Então, leva as pessoas a grandes zonas de conflito. É muito interessante, me permita rapidamente, Adriana, que essa passagem sobre as aparências, e aí a gente pode fazer uma comunicação com outras literaturas, me remeteu ao famoso conto do espelho de Machado de Assis. A história de uma personagem chamada Jacobina, no caso é um homem, que ele se sentia sem menor importância social, e ali, num concursamento para a Guarda Nacional, estamos no conto do século XIX, ainda pré-abolicionista, ele consegue a patente relativamente significativa de alferes. E a partir dessa patente militar, ele passa a se sentir uma pessoa importante. E as pessoas passam a lhe dar valor pela patente. E aí ele se sente realmente alguém na vida. Certa feita, ele foi convidado pela sua tia, porque estava muito orgulhosa dele, mais da sua patente do que pela sua pessoa, a morar com ela. E ele ficou alojado num quarto com um grande espelho, com uma moldura emadeirada muito bonita. E num certo final de semana, ela teve que sair com seus escravos. Estamos falando de um conto pré-abolicionista. E ele se viu só em casa e entrou numa angústia, porque não tinha ninguém para bajulá-lo. Não tinha ninguém para olhar para ele e dizer: você é alguém porque você é uma pessoa com alta patente militar. E aí, quando ele passa pela frente do espelho, ele percebe que ele não reflete a imagem dele no espelho. Jacobina tinha uma teoria que era a seguinte: existem dois tipos de alma, a alma de dentro para fora e a alma de fora para dentro. E aí ele se dá conta que ele só refletia a imagem no espelho quando ele colocava o uniforme. Quando ele tirava o uniforme, ele não era refletido no espelho. Então, eu acho que tem uma certa relação com o conto ou a fábula, digamos assim, né, da armadura, né, que não consegue se desacoplar, porque conforme Jacobina dizia, esta é a prova de que a alma externa sobrepôs-se sobre a alma interna, a minha essência, aquilo que eu tenho de melhor, que é a minha afetividade. Tem um dizer interessante da Adélia Prado, poetisa famosíssima brasileira, quando ela cita o seguinte: que adianta eu ter o pão, o queijo e a faca, se eu não tiver a fome? Nada adiantará. O que é a fome? Eu atribuiria a fome com uma parte essencial do ser, o afeto. Então eu acho que está por baixo de toda a armadura é justamente o afeto. E é isto que, ao mesmo tempo, o mago Merlin chama a atenção do cavaleiro quando ele diz: você colocou a armadura porque você tem medo de você. Porque você projetou uma imagem de si que não corresponde à sua própria essência. E aí tem um outro fato que me permita rapidamente tocar no ponto, que para mim foi muito simbólico, certo? Me permita isso, que é justamente quando o mago oferta para ele, quando este vai procurá-lo na floresta, uma bebida. E essa bebida, ela tinha uma composição inicial de um certo amargor, e depois ela foi ficando doce. De certa maneira, no mesmo momento que ele vai ingerindo a bebida, né, no caso o cavaleiro, ele sente esse amargor, depois sente o gosto açucarado da bebida. E é ali que ele tem o primeiro insight. Isso me fez lembrar, e aí é importante fazer uma outra conexão, com a chamada bebida dos deuses olímpicos, a ambrosia ou hidromel. Não sei se os internautas, só para a guisa de informação, a palavra simpósio, por exemplo, é uma palavra que quer dizer o seguinte: companheiros de bebida. Era habitual nos banquetes filosóficos que as pessoas tomassem vinho para poder ter inspiração filosófica. Então, quando o cavaleiro bebe, ele tem uma inspiração, né?
essa inspiração o faz se iluminar e poder aderir às recomendações, às sugestões do mago Merlin. O que me faz remeter também a uma outra lenda nórdica de uma princesa melancólica que, não querendo mais viver, resolveu esmagar frutas ao ponto de apodrecê-las no fundo de um cântaro, para que assim, do caldo venenoso, bebendo-o, pudesse tirar a própria vida. Quando ela percebe que o caldo estava já pronto, depois do esmagamento daquelas frutas, que eram uvas, ela bebe aquele líquido pensando em tirar a vida, e ela tem um sentimento contrário. Ela experimentou uma grande alegria, porque ela foi a primeira fabricante do vinho, porque eram uvas esmagadas. A partir dali, através da alegria, ela passou a produzir vinhedos, né? Então vamos dizer que através da bebida, no seu sentido metafórico, o cavaleiro tem um despertamento de consciência para começar uma saga de transformação da sua vida, que é justamente o movimento subsequente que ele vai operando. Pensei voltando. Foi assim que nasceu o vinho. Foi assim que surgiu o vinho, da alegria. Então, o que eu quero é trazer como metáfora, eu acho que você está me escutando bem? Estou. Pronto. Como metáfora, quando a personagem, no caso, o cavaleiro, ele toma a bebida que o mago Merlin oferece, ele passa por esse processo de transformação, tá? De iluminação, de inspiração. Eu estava fazendo um comparativo disso com a bebida dos deuses do Olimpo ou com os deuses nórdicos, referente ao hidromel, que também é uma outra bebida mítica que diz respeito a transformações, e fiz a comparação com a princesa melancólica que tentou tirar a própria vida e, por final, terminou descobrindo o efeito do vinho como produção de alegria. Mas eu penso que todos esses fatores também nos levam, no percurso da personagem, à experiência da conversão, que é aí que eu acho que, na medida que as personagens lúdicas, como a pomba, por exemplo, e o esquilo, aparecem, né? Que é justamente o alter ego, vamos dizer assim, a extensão ecológica, a relação do homem com a natureza, que simboliza justamente a percepção da interioridade. Ótimo. Spencer, teve uma passagem do livro que eu achei muito interessante. Quando o cavaleiro chega para o mago Merlin, logo nesse momento que ele encontra o mago, e ele, assim, meio zangado, vira para o mago e diz: eu estou perdido há meses. E o mago olha para ele e diz assim: você está perdido a vida toda. Spencer, eu achei isso de uma reflexão, né? Quantas vezes a gente nem se dá conta do quanto que a gente está perdido. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, né? Nessas associações que você faz. Às vezes a gente pensa que está perdido por tão pouco tempo, mas a gente está perdido por tanto tempo. Como fazer para se encontrar, Spencer? Bom, eu penso que tem uma relação muito com, digamos, a sensibilidade da pessoa, digamos, pelas vivências, pelo seu nível de maturidade. Eu acho que pesa, lógico, a questão da vontade pessoal da pessoa poder se abrir para essas novas experiências, e a maneira como acontece no próprio conto, né? As lágrimas é que vão levando ao derretimento da armadura. Quer dizer, uma conversão interna para fora, né? Então, eu acho que o sentimento de perdição, ele é constatado no momento que você tem a abertura para a possibilidade do encontro. É aquela experiência que você consegue sair da caverna, né? Lembrando um pouco a mitologia platônica do mito da caverna, tá? E enxerga a luz do lado de fora, e aquela pessoa que conseguiu sair das correntes volta para o interior da caverna e alerta aqueles que estavam acorrentados e sentados, simplesmente contemplando suas imagens projetadas nas paredes da caverna, e diz: gente, tem luz lá fora. E as pessoas ainda permanecem lá, né? Eu acho que esta pessoa que consegue sair da caverna, ela consegue, pela percepção de contraste entre luz e sombra, entre a escuridão e a própria luz, a ter o despertamento e, portanto, fazer a autossuperação. Eu acho que no momento que ele começa a sentir isso, que leva pelas lágrimas, que é a representação dessa afetividade, ao derretimento da armadura,
quando ele começa a se conscientizar de que ele estava perdido, quando ele começa a entrar em contato com o que o angustia, quando ele começa a desinvestir nas imagens que foram projetadas, que ele se identificava com estas e o fez se tornar preso e perdido, né? O que me fez também me lembrar muito de uma frase no ensaio sobre a cegueira de José Saramago, onde uma personagem importante, que era a esposa justamente do oftalmologista, porque todos ficam cegos, mas tem um detalhe nessa cegueira, que é essa perdição na obra de José Saramago. A cegueira não é da escuridão, a cegueira é do excesso de luz, é uma nuvem esbranquiçada que domina as pessoas e as fazem ficarem cegas. Então, somente a esposa do oftalmologista foi a única que não ficou cega. Então, quando o seu esposo pergunta o que ela está vendo, ela diz o seguinte: soubestes tu o que eu estou vendo, tu me pedirias para continuar cego. Então, não é para todo mundo, quando percebe sua cegueira, querer enxergar a própria luz, porque é um encontro doloroso, justamente com nossas feridas narcísicas, que requer essa sensibilidade. Esse movimento de sair do sentimento de perdição por encontro me lembrou também muito a passagem de conversão de Saulo para Paulo. Saulo, o famoso rabino do Sinédrio, que era o grande templo rabínico, né, da cultura judaica, na perseguição contra Estevão, que era o grande pregador da mensagem cristã, ele resolve sair atrás de Estevão para matá-lo e vai na estrada de Damasco e se confronta com a luminosidade da aparição de Jesus, o que o faz cair do cavalo, e neste momento ele fica cego. E escuta a voz de Jesus perguntando-lhe: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E é neste momento que, quando ele cai do cavalo, seria um simbolismo também de ele estar perdendo a armadura, e ele, nessa cegueira, que é a representação do sentimento de perdição, é que ele adquire, então, o despertamento de uma consciência de transcendência e começa ali seu processo de conversão. Ou seja, a conversão, ela não existe se você não tiver a percepção do seu sentimento de perdição, que é o encontro com sua própria angústia, né? Então, Spencer, você falando aí, eu pensando o como as pessoas, o como nós, seres humanos, e até nesse momento do que a gente está vivenciando, será que parte dessa nossa cegueira, parte dessa nossa dificuldade de olhar para essa verdade, de nos depararmos com essa dor, com esse vazio existencial, porque ninguém vai passar na vida sem sentir angústia. Todos vamos sentir angústia. E a gente precisa aprender a lidar com essas angústias. E a gente se fortalece à medida que a gente lida com essas angústias. Mas eu fico pensando se uma grande dificuldade não seria esse medo. Porque uma palavra que eu tenho escutado tanto, Spencer, principalmente nos últimos tempos, é uma palavrinha de 4 letras que tem, do mesmo jeito que o amor movimenta o mundo, e foi o amor quem levou o cavaleiro a se deparar com a sua própria essência, a se deparar com a sua sensibilidade e conseguir desconstruir aquela defesa que ele construiu por medo. Ele se mostrou uma pessoa que ele não era para ele ser visto, não é? E aí me lembra Hegel, quando Hegel diz que a gente precisa do olhar do outro para se sentir confirmado como seres existentes. Nitidamente o cavaleiro me mostra isso, que ele tenta se mostrar tão bondoso, tão gentil e carinhoso, e o próprio Merlin pergunta: se você fosse tão bondoso, tão gentil e carinhoso, será que você precisava dessa armadura? E aí é quando ele começa a colocar ele de encontro a ele próprio, onde ele faz a visitação aos castelos, o castelo do silêncio, onde ele precisa escutar a própria voz, o castelo do conhecimento e depois o castelo da ousadia, onde a gente precisa... O que é ousar, se não o próprio enfrentamento? Será que para a gente transformar as nossas couraças, se deparar com os nossos medos, não precisa da gente enfrentar, mas para isso a gente precisa aprender a lidar com o silêncio. E esse silêncio não seria a nossa angústia, o nosso vazio existencial? Quando você colocou que às vezes as pessoas, assim, no conto, o medo de ficar só, quantas pessoas estão hoje sozinhas? E aí, quando precisam, quando adoecem, mesmo se tratando em casa, ficam sozinhas dentro do seu quarto, em isolamento. E como é que está sendo esse universo do ficar só?
Eu tenho pensado nisso, nesse processo de se isolar. E como é que a gente consegue aprender a voz do nosso silêncio e permitir que o nosso silêncio nos fortaleça a ponto de sairmos da angústia existencial e podermos adentrar no castelo do autoconhecimento, que é onde a gente se depara com esse medo, mas a gente enfrenta. Você ia falando da pomba, eu queria que depois você trouxesse a história da pomba, dos amigos, do cavaleiro, e depois ele chega na ousadia. Será que para que eu possa vencer, será que para eu chegar na ousadia eu não tenho que vencer o meu medo? E aí a palavrinha mágica, eu tenho usado muito essa palavra. Será que a gente não tem que conhecer muito desse processo de enfrentamento? E aí a gente sabe, eu preciso de conhecimento e eu preciso de informação. Essas duas situações vão ser condutores desse processo de enfrentamento. Porque o medo é algo biológico, é inclusive um sentimento, uma emoção que nos ajuda a lidar com a vida. Ela está presente na gente, nos protege, nos preserva. Mas a coragem, ela é aprendida. A gente aprende. E coragem não é ausência de medo. Coragem é ir mesmo com medo. E eu fico pensando, será, o que a gente pode fazer nesse processo dessa angústia existencial? Que analogias você poderia trazer para a gente lidar com esse nosso medo e conseguir fazer com que a gente possa chegar na ousadia, possa se fortalecer, possa enfrentar os desafios da vida e sair seres humanos melhores? Porque, como todo mundo, a gente só sabe, a gente só conjectura como é que vamos sair desse momento Covid, né? E a gente tem ideias, mas a gente não tem certeza. A gente só vai saber quando a gente sair. Mas a gente não pode permitir que a fragilidade dessa angústia nos encorace mais ainda. Faz sentido isso para você, Spencer? Sim, tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito: ostra feliz não faz pérola. E justamente a pérola, ela é uma resposta imunológica que a ostra dá sob a presença de um antígeno ou um grão de areia. Então eu diria que a nossa cultura, ela tenta empanar aquilo que nos coloca em frente ao contraditório, aquilo que se torna, eu diria assim, como desafio, aquilo que nos coloca de encontro a nós mesmos, que são os nossos sentimentos, como eu falei, que é justamente o grande mal da nossa cultura, que é o embotamento do afeto. Então, eu diria que não é uma sociedade imunológica, é uma sociedade asséptica. Então, a gente higienizou muito nossas emoções, medo, tristeza, raiva, para vivermos um falso estado permanente de alegria, que é o que a gente chama hoje da felicidade, que virou uma grande utopia do mercado de consumo, né? Tem uma frase do escritor francês Mirabeau, que também cairia muito bem em relação a isso: a vida é boa demais para esperarmos dela apenas a felicidade. Então, a partir do momento que você só se identifica com os sentimentos como sendo bons, aqueles que te confirmam, aqueles que são promotores de satisfação pessoal, então a gente se isola do outro lado trágico da nossa natureza, mas de não só menos importância, de preparação e de maturidade, como tristeza, raiva e medo. Então, a gente passou a entender medo, dor, ou tristeza, ou raiva, como sendo emoções negativas. Não são emoções negativas, são emoções. Tá? E como qualquer emoção, traz um dado evolutivo, traz um agrupamento de informações, traz no seu bojo conhecimento. É quando ele entra no castelo do silêncio e se dá conta, e ali você sabe que a experiência dele é atemporal, porque o tempo passa muito rápido e ele não se dá conta, que no contato justamente com aquelas emoções que eram condenadas como uma espécie de contra-natureza, que haviam sido higienizadas, e no momento que ele se confronta com esses medos, é que ele pode dar o grande salto de maturidade, que é o que a nossa cultura não promove. A nossa cultura promove um tipo de felicidade que idiotiza, imbeciliza as pessoas. E nós optamos pela felicidade utópica, e eu diria felicidade melancólica, mais do que pela maturidade, que significa o encontro com aquilo que mais nos apavora. Tem um poeta holandês, o Hölderlin, que ele já dizia o seguinte: aquilo que mais te faz temer, ou te faz tremer, ou te faz aprender. Então podemos dizer o seguinte, né? Que essa questão simbolizada na frase de Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola,
significa a relação que eu tenho com meus grãos de areia, com aquilo que me perturba, com aquilo que me perfura, com aquilo que me incomoda. E a gente viu uma cultura que a maneira do Zygmunt Bauman colocou muito bem. Quando a gente vai para a ideia do consumo, né? Você entra no shopping center, 450 lojas se convertem em 450 farmácias, onde a angústia, o vazio existencial, a tristeza vão ser abafados através de ansiolíticos, antidepressivos em excesso, ou através do uso de compras de objetos, de bens, serviços. Quer dizer, a gente aprendeu a, digamos, a viver o consumo e não o insumo. O insumo do afeto versus o consumo de objetos. É incrível como o ser humano faz isso, como a gente nega, como a gente realmente não quer olhar, como a gente está cego, e quando você citava a cegueira, não é? Como a gente não está conseguindo olhar para as nossas verdades e como a gente está tentando blindar. E estamos tão encouraçados, estamos tão blindados pela nossa dificuldade de nos depararmos com esse vazio. Se a gente não olhar para esse vazio, nada vai mudar. Se a gente não olhar para esse medo como algo que faz parte da nossa existência, porque veja, você citou aí, medo, alegria, tristeza, melancolia, faz parte da condição humana. A única diferença é como é que cada um vai lidar com tudo isso, mas a gente vai viver isso. Agora, como cada um lida, ou a gente se aprisiona, ou a gente se liberta. Vai depender do processo de cada ser humano. E como é que a gente pode se libertar, se não olhando para dentro da gente? O Santo Agostinho, na sua obra Confissões, ele tem uma imagem muito emblemática em relação a essa sua colocação. Ele diz que na humanidade existem dois tipos de prisioneiros. Afinal, todos nós somos prisioneiros, todos nós temos armaduras, mas tem diferença de como cada um lida com sua armadura. Ele diz, existe o prisioneiro que fica sentado no chão, olhando para o chão e se lamentando, estou condenado a esta prisão e nada faço. E existe aquele prisioneiro que está de pé, com a cabeça entre as grades, contemplando as estrelas, dizendo, que posso eu fazer para ser livre? Não é? Então é como podemos colocar a maneira da frase de Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Se eu quero mudar a minha essência, eu tenho que existir, eu tenho que enfrentar a vida. A maneira como colocaria também Viktor Frankl, não são as circunstâncias, nós não somos produtos cegos das circunstâncias, somos produtos das nossas decisões. Então a gente tem uma certa liberdade de tomar decisões, de sairmos um pouco do aprisionamento, ou de enfrentarmos nossas armaduras, para poder fazer essa aspiração, digamos, de voar, né? E muitas vezes, voar significa aprender a perder o chão, né? Ou seja, nenhum pássaro voa sem perder o chão. Então, perder o chão significa deixar minha armadura e poder voar implica justamente o enfrentamento contra aquilo que mais eu temo. E é a ousadia, né? É a ousadia que o cavaleiro, no final, ele se permite. No final, ele ousa. No final, ele já está mais confiante. Ele acredita nele. E você citando Sartre, me lembra também uma frase do Sartre que diz assim, não importa o que fizeram do homem, importa o que o homem fez com o que fizeram dele. Eu acho isso fantástico. Então, a gente tem que olhar as circunstâncias e aprender com elas. A gente não pode estar vivendo essa sociedade de vitimismo, essa sociedade vitimizada, que é o tempo inteiro, a gente vê o tempo todo só reclamação. Tudo é queixa, 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 queixa. E a grande pergunta, a gente reclama. E o que é que a gente faz para mudar? O que é que a gente faz para se fortalecer como seres existentes? Como é que a gente pode conseguir olhar o sol se a gente está o tempo inteiro olhando para a dor? Se a gente está o tempo inteiro nesse processo de queixa. E haja depressão, como diz Fátima Castro, é verdade. Eu acho que a maior armadura que nós temos na contemporaneidade é a vaidade. A vaidade sempre foi considerada na literatura bíblica, ou até mesmo na mitologia, como desequilíbrio ou como pecado. A vaidade em nossos tempos deixou de ser pecado ou desequilíbrio e se transformou em virtude, né? E quando você fala de vazio existencial, a palavra vaidade vem de vanitas, que significa vazio. Então o vaidoso é aquele que não encontra seu vazio. O vaidoso é aquele que coloca a armadura e foge da sua própria essência, né? Então tem uma intrínseca relação a essa questão de que muitos dos nossos padecimentos, eles têm origem
justamente na nossa vaidade. E como estava dizendo, a vaidade é uma forma de você cobrir seu próprio vazio e gera uma distorção cognitiva. O indivíduo se projeta mais do que é, se pensa mais do que é, e no final das contas, quando ele tem a tirada do tapete, ele se dá conta da sua própria pequenez. Né? Ele se Tem perde. uma experiência muito interessante que eu acho muito rica, quando Francisco de Assis é visitado pela sua discípula, a irmã Clara, num belo jardim que ele estava cultivando, e ela pergunta: Francisco, o que tu farias agora caso a morte te visitasse? E ele diz com muita simplicidade: continuaria campinando o meu jardim. Né? Tem uma outra historieta muito interessante da chamada Vitória de Santo Antão, né? Em homenagem à nossa cidade aqui do interior de Pernambuco. Santo Antão era uma espécie de anacoreta. O que é uma anacoreta? Era uma espécie de um ermitão que se alojou em uma caverna durante 80 anos, e conta a lenda que ele ficou 80 anos tentando alcançar a santidade e todo dia lutava contra seus demônios e a visitação, digamos, do próprio Lúcifer, que o tentava de todas as formas. E ele, por 80 anos, conseguiu, digamos assim, usar de sua armadura, da sua fé, e resistir a todas as tentações. Até que no final, Lúcifer chegou para ele e disse: Antão, finalmente você conseguiu me vencer. Sendo assim, eu vou embora e desisto de você, porque nenhuma das tentações que eu coloquei sobre você funcionaram. Neste momento, quando Lúcifer desaparece, Antão sai da caverna, se ajoelha, coloca os braços para cima e diz: Senhor, finalmente agora eu posso ser santo. Neste exato momento, Lúcifer volta. E aí Santo Antão, no caso, né, o Antão pergunta: por que tu voltaste? Porque você cometeu o pior dos pecados, a vaidade. Porque você se julga santo. Porque você foi dizer que era santo. Então, às vezes, a vaidade faz com que nós pensemos que somos criaturas especiais e não somos. É a história de Jó, não é? Que se considerava cumprindo todas as virtudes, portanto, ele não merecia passar pelo que ele passou. É o que muitas pessoas se perguntam: mas, puxa, eu uso a armadura do bem, eu faço tudo de bom, de melhor, e ainda assim sofro? Como que com isto lhe desse a condição sobre-humana de não passar por tipos nenhum de sofrimentos, entende? Então, eu acho que também tem a armadura, que não é só aquela que nos reveste dos nossos, ou cobre nossos males. É a armadura que a gente quer mostrar para os outros de que nós somos criaturas do bem. E essas pessoas que quer projetar que são pessoas do bem, que se preocupam com as crianças etíopes, mas não tolera a criança do vizinho, né? Então são pessoas que se contradizem, porque elas se preocupam muito em mostrarem que são pessoas boas. E eu sempre tenho minha dúvida e meu pé atrás em pessoas que querem se mostrarem sempre muito boazinhas. Essa é um outro tipo de armadura perigosa também. Perfeito, perfeito. Porque o orgulho está embutido nisso tudo. O orgulho está por trás dessa vaidade, não é? Então você colocou uma coisa fantástica. Essa ideia de mostrar um papel, de exercer um papel, que na verdade você falou uma coisa interessante, das pessoas que se dobram às crianças etíopes e às vezes não conseguem lidar com as crianças do vizinho. E eu iria um pouco mais longe. As pessoas que se dobram às crianças etíopes e não conseguem lidar com as crianças de dentro de casa. Não conseguem lidar com a sua própria criança, não conseguem lidar com seus próprios filhos, não conseguem lidar com as diferenças. Spencer, é como se a gente estivesse numa história, num mundo tão narcísico, onde a sensação que me dá é que muitos seres humanos, eles só enxergam a si. Às vezes eu fico pensando, carros, automóveis, às vezes eu vejo várias pessoas, agora mudou um pouco mais essa filosofia, mas várias pessoas de um mesmo ambiente, que moram perto, indo para o mesmo lugar, e saíam 10 carros com um condutor. Então imagine, a sensação que me dá é que era um útero, eu sou o dono do pedaço, eu sou o dono da situação, não é? Só eu existo, só a minha dor é importante. Agora, com esse movimento do corona, eu acredito que o corona, enquanto espécie, uma espécie de um vírus, veio mostrar à espécie humana que a gente precisa se tornar humano. Isso, sabe, isso aí me chamou muito a atenção. A gente precisou que uma espécie de vírus viesse nos remeter à nossa condição de sermos humanos. A gente estava esquecendo nesse processo automático, Spencer,
de sermos humanos. Estávamos tão passando por cima das emoções, tão nas aparências, como você colocou tão bem, tão não faz de conta, que a gente deixou de perceber que o outro também sente. Parece que a gente não conseguia mais olhar a emoção do outro, porque, oi, tudo bem? Como é que você tá? Oi, tudo bem. A gente diz um tudo bem para se ver livre da pessoa, porque a gente não quer escutar a arte da escuta. Às vezes, será que só nós, profissionais da escuta, que trabalhamos com isso? Não, gente, engano. Qualquer pessoa pode desenvolver a arte da escuta, mas as pessoas não estão mais querendo escutar ninguém, né? É tudo muito rápido, é tudo muito, só a minha dor importa, só eu que quero falar. E isso que você trouxe agora dessa vaidade, dessa reflexão, me lembra muito essa ideia. Eu adorei a história do Santo Antão, que nada mais é do que um disfarce de um orgulhoso, não é? Na verdade, quando a gente é muito vaidoso, por trás disso tem um grande orgulho, não tem, Spencer? Sim, tem uma passagem também que eu acredito como uma das passagens mais belas da literatura mundial, que é da obra de Shakespeare, que é também em Hamlet, que é a conversa que ele tem, um chamado monólogo com a caveira, né? Quando ele se depara com o coveiro e pergunta a quem pertence esse crânio. E aí o coveiro diz, pertencia ao mais poderoso jurista da cidade local. Então ele levanta o crânio e faz um monólogo. Onde estão tuas cavilações e teus sofismas, querido e poderoso jurista? Por acaso poderás denunciar este pobre coveiro que mete uma pá imunda em teu crânio? Poderás denunciá-lo por lesões corporais? Onde está toda a tua vaidade nesse momento, né? Você se, você se remeteu a uma coisa muito interessante, que é esse tempo que a gente está vivendo. Eu fiz um trocadilho, uma entrevista que eu dei recentemente, entre o AC e o DC, que foi um grande marcador histórico. O AC antes Cristo e o depois Cristo. E agora a gente tem o AC antes coronavírus e o DC depois coronavírus, né? Exatamente. E isso nos remete a uma reflexão também muito rica, que um filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk, que ele traz sobre os reflexos do depois coronavírus, meras especulações, mas ele diz o seguinte: a história da humanidade é uma história entre colonizadores e colonizados. Na grande expansão da Península Ibérica, França, Portugal, a própria Grã-Bretanha, Espanha, quando saíram como países de colonização, invadiram as Índias e as Américas, nós tivemos a grande época em que os países eram colonizados porque tinham os colonizadores. Depois veio a segunda grande época, pós-Península Ibérica, que é a época da independência nacional, dos países colonizados saírem das garras dos países colonizadores. Assim aconteceu nos Estados Unidos em relação à Inglaterra, aconteceu no Brasil em relação a Portugal, a Argélia em relação à França e por aí vai. Mas nós estamos entrando numa época, diz Peter Sloterdijk, que não é mais da independência nacional. Nós estamos entrando na época depois do coronavírus, que é da dependência global. Que significa, não tem mais colonizados nem colonizadores, somos obrigados a nos unirmos. Perfeito. O Thomas Hobbes tem uma frase muito interessante que é conhecida de todos: o homem é lobo do homem. Hoje, o homem não pode ser lobo do homem, porque existe um outro lobo maior do que o próprio homem que o coloca em ameaça. Não é que sejamos criaturas boazinhas e vamos nos unir como se fôssemos uma nova humanidade, tirando a nossa armadura e nos tornando seres angelicais, mas por uma estratégia de sobrevivência, a gente vai ter que usar a cultura paleolítica dos nossos ancestrais. Ou nos unimos contra os predadores, ou nós não evoluiremos e seremos extintos como espécie, que foi, digamos, debelada por um ser invisível que fez os gigantes da civilização dobrarem seus joelhos. Né? Então nós estamos vivendo essa experiência que eu acho bastante significativa, né? Que o livro também traz, como a armadura no mundo inteiro precisa ser derretida pelas lágrimas que estamos debulhando com uma humanidade que está se dando conta da sua própria fragilidade. De uma humanidade que está
num processo, digamos assim, de derretimento, entrando no castelo do silêncio, no castelo do conhecimento e exigindo de nós o castelo da coragem e da ousadia. Olha, Spencer, você fez uma conclusão maravilhosa. Exatamente isso. Se a humanidade, se essas lágrimas, se a nossa dor, não é, não nos ajudarmos a dissolver essas couraças, a gente não sobrevive. Só vai sobreviver, né, quem realmente sobreviver enquanto espécie, sobreviver enquanto ser humano, reconhecendo a própria humanidade, quem realmente se ajoelhar nessa, né, se ajoelhar para dentro, chorar e reconhecer a fragilidade para poder reconhecer a nossa fortaleza. Sem orgulho, sem vaidade, enfrentando medos, enfrentando tristezas e melancolia e olhando para o nosso vazio, sem permitir que esse vazio nos destrua, mas permitindo que esse vazio nos construa, porque não vamos passar pela vida sem sentirmos angústia. E agora chegou a hora, perfeito, de darmos as mãos, não como seres tão bonzinhos, nos descobrimos maravilhosos, mas como pessoas que talvez saiam dessa história um pouco mais amadurecidas e possam olhar para a vida não como a vida, não querendo que a vida esteja a nosso serviço, porque ela não vai estar. Ela não vai estar. A gente precisa construir, a gente precisa se reinventar. É a palavra que fica para esse momento. A gente deve ter aí uns 10 minutinhos. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Foi muito bom estar com você. Eu quero que você faça as suas considerações, que depois eu farei as minhas para a gente encerrar a live de hoje. Bom, eu espero que o nosso debate tenha promovido dúvidas nas pessoas. Como diria Milor Fernandes, quem não tem dúvidas é porque está mal informado. Então, eu espero que tenha sido informações suficientes para deixar as pessoas mais em dúvidas do que em certezas, né? Mas eu queria fazer uma ponte sobre a metáfora dos 3 castelos, tá? Que é o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento, né? E o castelo da vontade e da coragem e da ousadia, né? Então, assim, para quem não leu o livro, né, tem essas 3 passagens da experiência do caminho da verdade, que é a personagem principal, que é, no caso, né, o cavaleiro, sob os auspícios do mago Merlin, tem que percorrer até chegar ao topo da verdade e se liberar completamente da armadura. E aí eu queria fazer uma conexão com a conhecida 3 metamorfoses de Friedrich Nietzsche. Porque para quem está num processo hoje de sofrimento, de derretimento das suas armaduras, e passando por situações difíceis, somente o afeto pode nos transformar, como também pode nos deformar. E vai depender muito da nossa ciência, de como vamos manejar esses afetos. E tem uma frase do Nietzsche, que eu acho bem simbólica, que ele diz o seguinte: e aqueles que foram vistos dançando foram considerados insanos por aqueles que não poderiam escutar a sua música, né? Então, quando você percebe uma pessoa em transformação, quando uma pessoa está desenvolvendo-se como ser humano, e essa maturidade só é possível no encontro com suas emoções mais difíceis, e não apenas com as emoções mais leves ou alegres, nem sempre aqueles que compartilham conosco o nosso espaço vão estar em sintonia com as nossas transformações. Não importa. Não espere que aqueles que te circundam escutem a música que faz você bailar. Dance, porque só você está escutando essa música, e se não escutá-la, você se deformará. E aí tem uma passagem interessante e representativa dos 3 castelos, nas 3 metamorfoses de Friedrich Nietzsche. Quando ele diz a própria trajetória humana também é um caminho em busca da verdade. A primeira metamorfose, quando você se põe como camelo, carregando as crenças sobre o seu dorso, né? Depois você começa a escutar o rugido do leão, que seria a representação da entrada do castelo para o conhecimento, do silêncio para o conhecimento. O rugido do leão é justamente a convocação que você precisa assumir uma postura corajosa perante a vida. Mas a terceira metamorfose, que é a mais rica de todas, que simboliza justamente a possibilidade do derretimento das nossas armaduras, que é quando você sai do terceiro castelo e chega no topo da montanha da verdade, que é quando o indivíduo que passou pela transformação do camelo para o leão,
ele se confronta com o dragão. E também existe a figura do dragão na obra, o cavaleiro preso na armadura, né? E justamente no encontro com esse dragão, a briga que trava leva justamente nessa guerra contra o dragão, e vencido o dragão, sai de dentro do dragão justamente uma criança, que é o que Nietzsche chama, que no fundo o super-homem, ou o que ele chamava de Übermensch, não passa de uma criança, o que nos remete ao dizer também do Evangelho: deixai vir a minhas criancinhas, porque a estas pertence o reino de Deus. Ou seja, os grandes homens são aqueles que têm a sensibilidade de uma criança, capaz de olhar o mundo com um brilho de bom espanto, de se tornar curioso pelas coisas novas, de estar sempre aprendendo, e todo esse movimento leva à nossa conversão e o derretimento de nossas armaduras, que é a armadura da ignorância, do fechamento do afeto, da falta de solidariedade, quando o indivíduo ele se amargura nele próprio. Você lembrou aí o Hegel, o Friedrich Hegel, que ele dizia que existem dois tipos de homens na humanidade. O homem grande, que se mede dos pés à cabeça, basta uma régua, e o grande homem, que se mede do coração para cima, sem réguas. Excelente! E aí, nesse fechamento, eu quero lhe agradecer. Agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, muitas pessoas mandando um abraço para mim, para você, Andréa, da Clínica do Luto, Reginete, Regininha, Fátima Castro, Flávio Domingues, as pessoas que comentaram aí. Que pena que a gente não pôde ler todos os comentários, porque a gente queria realmente bater esse papo, mas foi foi uma live. Tiveram pessoas que colocaram que até agora foi a melhor live, e realmente eu gostei demais de fazer essa live com você. Grava, Adriana. Grava essa. Já Você está tem como salva. salvar isso aí. Está Entendeu? salva todas as partes que a gente precisou parar. Eu salvei tudinho, por isso que eu pedi para você repetir, para não correr risco de não ter salvo essa última. Então a gente salvou, e eu vou pedir a Marisa e a Marina uma forma de ver como é que a gente grava ad eterno. Porque isso é uma live que tem que ficar gravada ad eterno. Quando for, quando for agora o DC, quando a gente entrar no segundo DC, as pessoas têm que escutar essa live. Eu concordo com você. Para mim foi uma experiência maravilhosa a troca, né? Eu costumo dizer assim, que eu me desabrocho na medida da qualidade do entrevistador. Como você é uma excelente entrevistadora, me permitiu justamente tomar a bebida da inspiração, né? A ambrosia ou hidromel da cultura mitológica, né? Então facilitou muito o processo para que eu me sentisse à vontade e pudesse explanar de forma adequada o compartilhamento da leitura do livro O Cavaleiro Preso na Armadura.